Ó, pessoal, agora a gente vai ver os números racionais, tá? Aí ele deu esse exemplo aqui, ó, analfabetismo, né? Analfabetismo, aqui no Brasil, no caso. Então a gente tem o seguinte, ó, a gente tem índice de analfabetismo da população de 15 anos ou mais. Ó. Aí tem os anos aqui embaixo, eu tenho 2004, né? 11,4, 2005, 11,1, e assim vai até 2011, né? Que é 8,6, tá? Aí ele diz assim, reúna-se com outro colega, tá? E com auxílio de uma reta numérica, localize os números utilizados na tabela para indicar o índice de analfabetismo em cada ano. Os números acima são números racionais, tá? Você lembra dos racionais? Números racionais é todos os números que pode ser colocado na forma de fração. Então você pega uma reta numérica, por exemplo, você bota entre 11 e 10. Aí 11,4 e 11,1 vai ser, desculpa pessoal, vai ser 11,4 vai ser um número, né? Que ele vai ser maior do que 10, né? Bota 10 e 11, né? Que é positiva, 10 e 11, né? Vai ser um número maior do que você começa por 11,1, né? 11,1 ele é um número menor, né? Do que o número 11,4. Você coloca, depois você coloca 11, depois de 11, né? Entre 10 e, por exemplo, entre 10 e 12, né? Entre 8, sei lá, entre 7 e 12. Você vai colocando ali no meio, tá? Essa parte fracionária, tá? Você vai colocando aí, vai dividindo. Vocês fazem como vocês entenderem, como vocês acharem melhor, tá? Então vamos para lá, vamos para frente. Ó, sim, só uma coisinha antes, tá? Deixa eu ver só isso aqui. Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo. Olá a todos, vamos falar sobre os números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q, de quociente, e é um conjunto numérico que engloba todas as frações. Então eu posso dizer que é um conjunto que tem os números A sobre B, tal que o A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números inteiros diferentes de zero. Esse asterisco aqui no Z significa que eu estou excluindo o zero do conjunto dos números inteiros, ok? Ou seja, sempre que eu conseguir escrever um número como uma fração entre dois números inteiros, esse número vai ser um número racional. Eu posso dar alguns exemplos aqui de números racionais. Sempre que eu tiver número inteiro no numerador e número inteiro no denominador, eu vou ter uma fração de dois números inteiros e, consequentemente, um número racional. Por exemplo, o número 1 sobre 2 é um número racional, ele pertence ao conjunto dos números racionais. 1 é número inteiro, 2 também é número inteiro. Essa fração aqui representa metade, é meio. Outro exemplo, menos 5 sobre 3. Menos 5 é um número inteiro, 3 também é um número inteiro. Então essa fração menos 5 terços é uma fração que pertence ao conjunto dos números racionais. E o zero, será que ele faz parte do conjunto dos números racionais? Vamos ver se a gente consegue transformar o zero numa fração entre dois números inteiros. A gente sabe que no numerador pode entrar qualquer número inteiro, então entre eles também está o zero. E no denominador pode ser qualquer número inteiro diferente de zero. Então eu posso colocar qualquer número aqui embaixo, por exemplo, o número 10. E se eu tenho 0 dividido por 10, 0 dividido por qualquer coisa sempre dá igual a zero. Logo, o número 0 ele pertence ao conjunto dos números racionais também. O número 1 ele pode ser escrito como uma fração em que o numerador e o denominador são iguais, né? 2 dividido por 2 dão igual a 1, por exemplo. Então o número 1 também pertence aos racionais. E daqui a gente tem o seguinte,
que qualquer número inteiro, outro exemplo, 2, o 2 pode ser escrito como 4 dividido por 2. Então, 2 também pertence ao conjunto dos números racionais. Qualquer número inteiro, negativos também, vamos ver. O número menos 3. Menos 3 pode ser uma divisão, por exemplo, de menos 9 por 3. Então, também pertence aos racionais. Todos os números inteiros são números racionais. Logo, a gente pode escrever que o conjunto dos números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais também estarão os números decimais finitos, que têm fim, e as dízimas periódicas. Por exemplo, um exemplo de número decimal finito, 0,25, por exemplo. Esse número aqui pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros. Esse número, por ter duas casas decimais, a gente sabe que o denominador dele será o 100. É sempre uma potência de 10 o denominador de um número decimal finito, e sempre a quantidade de zero que esse número tem é a quantidade de casas decimais do número. E o numerador vai ser o 25. Pode fazer a experiência, 25 dividido por 100 vai dar 0,25. Outro exemplo pode ser o número 1,86. Isso aqui pode ser escrito também como uma fração de dois números inteiros. Como ele tem duas casas decimais, eu posso dizer que o denominador da fração é o 100 e o numerador vai ser o 186. Certo? Molezinha, né? E as dízimas periódicas? Os números decimais que não são finitos, mas que têm uma repetição periódica e são escritos como uma fração de dois números inteiros, eles são as dízimas periódicas. Um exemplo, 1/3. Quando a gente faz o número 1/3, a representação decimal desse número é 0,3333 e esse 3 ele se repete indefinidamente. Outra maneira de escrever isso daqui é colocar 0,3 e um tracinho sobre o número 3, que indica que o período que se repete nesse número decimal é o 3. O 3 ele se repete indefinidamente. Outro exemplo pode ser o número 134 sobre 99. Esse número aqui, quando você for fazer a divisão, ele vai dar 1,3535, etc. Esse 35 se repete indefinidamente, então eu posso colocar esse número também dessa maneira aqui, 1,35, com um tracinho sobre o 35, para indicar que é o período da dízima periódica. Portanto, há essas duas possibilidades para os números racionais. Eles podem ser números decimais finitos, como nos dois exemplos que eu dei aqui em cima, e podem ser também dízimas periódicas. Uma fração de dois números inteiros pode gerar um número decimal infinito, porém repetitivo. Tem um período que se repete aqui indefinidamente. Eu espero que vocês tenham compreendido essa ligeira introdução dos números racionais. Nas próximas aulas eu vou falar com um pouco mais de profundidade sobre as frações. Então fiquem ligados, não se esqueçam de se inscrever no canal Matemática Rio para saber de todas as novidades. Muito obrigado e até a próxima. Ó, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, tá? O vídeo 1, parte 2, depois a gente continua, tá? A gente continua ainda aliás, aula 1 da parte 2, tá? Depois a gente continua. Só continuando um pouquinho, né? A gente dá um reforçado isso aqui, a gente vai ter mais uns 3 minutos de aula para reforçar isso aqui, ó. Então, vê, o que a gente viu agora, né? O que o professor Rios estava explicando. Reforçando o conceito de números racionais, ó. Primeiro passo, conhecer o que é um número racional. São todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, né? Aí a gente tem aqui, os números racionais. 6 é 6 sobre 1, né? 6 dividido por 1 dá 6 mesmo. 1,5, aquilo que ele falou. Eu tenho uma casa decimal, ó. Então eu vou ter um zero, né? 10 e um zero, sempre vai ser décimo, ó. Então 15 sobre 10. Se eu simplificar isso aqui, dividir isso aqui por 5 e por 5, ó, dá 3 quintos, dá 3 meios, tá? 0,35, duas casas depois da vírgula, né? Então vai ser 2 zeros, ó. Então vai ser 34 sobre 100. Se eu simplificar isso aqui também, ó, por 2, vai dar 17 sobre 50. 0,3, ó, é um algarismo depois da vírgula, né? Então eu vou ter 10 embaixo, ó, 3 décimos. Aqui, ó, é uma dízima periódica. A dízima periódica é o seguinte, pessoal. Quando a gente repete sempre o mesmo número, ó,
2, 2, 2, 2, 2, 2. É um algarismo só que está repetindo, né? Então, um algarismo só a gente bota um 9, tá? Se fosse 2, se fosse 23, 23, 23, a gente botaria 2, 9, tá? Mas no caso aqui vai ser, estaria 29 sobre, se fosse 23, né? Estaria 23 em cima sobre 99. Mas como é um algarismo só, 2, 2, 2, 2, a gente bota o 2 e bota 1, 9, porque está repetindo sempre o mesmo algarismo, tá? O segundo passo, saber se uma porcentagem trata de um número racional. Trata, né, pessoal? Toda porcentagem é um número racional. Ó. Toda porcentagem é um número racional. Pelo seguinte, ó, 25% eu posso escrever 25 sobre 100, tá? Toda porcentagem é um número racional, é 25 sobre 100. Ele dividiu aqui por 25, que deu 1, 100 dividido por 5 deu 1 quarto. Então, 1 quarto é a mesma coisa que 25%. Ó. 2%, ó, 2 sobre 100. Ele dividiu por 2, deu 1, por 2 deu 5. Ó. Então, é 1,50 avos, né, que é a mesma coisa que 2%. E aqui, 0,35%. Agora aqui é 0,35%. Então, o que é que eu tenho aqui? 0,35 sobre 100, não é isso? Porque é uma porcentagem de 100. Mas o que é 0,35? 0,35 eu tenho quantas casas decimais? Tenho duas, né? Dois algarismos depois da vírgula, né? Então eu boto 35 e 100 embaixo, não é isso? E 100 embaixo. Aí usando aquele truquezinho, ó. Aqui é como se fosse né? Divisão de fração. Repete a primeira e inverte a segunda multiplicando. Então ele inverteu aqui, como não tem nada embaixo do 100, é como se fosse 1. Como inverter, vai ficar 1 sobre 100. Então 35 sobre 100, 1 vezes 35 dá 35, 100 vezes 100 dá 10 mil, tá? Então 35% é a mesma coisa que 35 sobre 10 mil, tá? Então seria isso, tá, pessoal? Então seria isso. Seria isso essa parte de números racionais, tá? Eu vou parar agora, né, para não ficar muito longo o vídeo.